Coaches. Quem são? Onde vivem? Como se reproduzem? No que creem? Do que se alimentam? Eles se alimentam da cobiça humana, o melhor negócio de todos. Hoje eu começo uma série sobre os coaches e já vou defini-los assim. Eles têm sim coisas bem interessantes, que funcionam até para alguns, mas essencialmente o que eles pregam, e muitos deles se dizem cristãos, o que eles pregam é essencialmente anticristão e obviamente não é verdadeiro. O meu convite para você hoje é: destrave a sua mente e seja liberto dos coaches. Hoje, muitos códigos serão liberados aqui neste vídeo. Então, curta, comente, se inscreva e bora para mais um vídeo. Primeiramente, eu vou tratar de ideias, tá? Se o cara é rico ou não, não me interessa. Eu vou tratar de ideias e das implicações dessas ideias nas nossas vidas. Para algumas pessoas, o coach é um charlatão. Eu nem vejo assim, porque eles vendem ideias, eles cobram horrores por essas ideias, mas é verdade, ideias são a coisa mais cara que existe. Uma ideia tem o poder de mudar a vida das pessoas. Então eu não considero, sim, há charlatões em todos os lados, mas eu nem considero que em si a ideia de vender uma ideia que prometa resolver os seus problemas, nem considero, porque a pessoa acredita nisso. Então eu não considero que seja charlatanismo, e eu acredito que muitos deles acreditem mesmo naquilo que eles preguem. Então, eu vou debater aqui ideias e práticas, obviamente, as implicações dessas ideias nas nossas vidas, a nossa vida prática. Segundo, quero dizer que eu li vários livros e assisti também vários vídeos inteiros, completos de coaches. E eu tentei, assim, ler o que considero mais importante, principalmente aqueles autores que mais moldaram o pensamento dos coaches atuais. Como, por exemplo, Norman Vincent Peale, Kenneth Reagan. Sim, o Kenneth Reagan, que é o pai da teologia da prosperidade, e muitos coaches, eles são frutos da teologia da prosperidade. Na realidade, a teologia da prosperidade e os coaches não tem muita diferença. Eu li o livro O Segredo da Mente Milionária, O Pai Rico, Pai Pobre, enfim, boa parte desses livros aí que influenciaram e muito boa parte dos coaches. Porque pode reparar, quando você assiste a algum dos coaches modernos, você vai se deparar com algum princípio dele ali que ele aprendeu com esses caras aqui que eu acabei de citar. O que seria um coach? Um treinador que promete abrir a sua mente para que você atinja o sucesso. Fique rico e conquiste o que Satanás ofereceu para Jesus. Se prostrado fizer o meu curso e seguir tudo o que eu digo ali no método GP, ganhar o mundo e perder a alma, eu lhe darei os reinos deste mundo. Mas neste vídeo aqui eu não vou abordar a questão da cobiça, tá? Não vou abordar a questão da relação incorreta que eles têm com o dinheiro. Isso é tema para outros vídeos aí desta série, tá bom? Ah, meu Deus, eu acabei de soltar uma crença limitante aqui, né? Enfim, hoje eu quero falar sobre um pressuposto. É esse pressuposto que dá base para que eles partam do princípio de oferecer o impossível a todo mundo. O pressuposto é que todos somos o máximo. Nós apenas possuímos crenças limitantes que nos impedem de soltar o leão que está adormecido dentro de nós. Neste vídeo, portanto, eu vou combater esta crença de que você é uma espécie de semideus, que tudo depende apenas de você. Desde que você se esforce, você pode conquistar o que você quiser. Esse é um dogma aí do mundo dos coaches. Eu quero mostrar que esta crença é que é limitante. Isso funciona para alguns e vai dar certo mesmo para alguns, mas é desmotivador para a maioria. Dizer que todo mundo não tem limites é limitante. Só é bom para vender curso, pois aumenta a quantidade de clientes em potencial para poder adquirir. Vamos lá, veja este trecho de O Segredo da Mente Milionária. Criamos a nossa própria realidade e a nossa riqueza, página 23. Meu mundo interior cria o meu mundo exterior. Para ele, tudo é uma questão de programar a sua mente. Se você a programa para 50 mil reais, você terá 50 mil reais. Mas se você a programa para 1 milhão, você terá 1 milhão. Se você pensar de maneira correta, você vai chegar lá. Por isso, você vê pessoas como Pablo Marçal falando o tempo todo em código, liberta o código, a mente, em destravar a sua mente. Isso tem muito a ver com O Segredo da Mente Milionária e mais ainda com Norman Vincent Peale lá atrás. Veja o que o Pablo Marçal escreveu em seu livro Os Códigos do Milhão. A única árvore frutífera que pode se limitar é você. Veja esta outra frase do Pablo neste livro. Você é a imagem e semelhança do Criador. Só depende de você ter a vida que merece. Só depende de você
ter a vida que merece. Marçal cita então Bill Gates. Não é sua culpa nascer em uma família pobre, mas é sua culpa morrer em uma. Apenas não aceite a pobreza. Odeie a pobreza, página 7. É o que Pablo Marçal ensina. No capítulo 7 do seu livro, ele fala sobre a superdata, o dia da sua aposentadoria. Até lá, você deve procurar gerar renda passiva para se manter depois. E ele dá então a receita simples para que você tenha esse dia da aposentadoria mágica aí. Visualizar, mentalizar, escrever e trazer a realidade. Só depende de você. Visualizar, mentalizar, escrever e trazer a realidade. É você que traz a realidade. Tipo Deus mesmo que chamou o mundo, a realidade, a existência. Só depende de você. Ou seja, a realidade não é uma coisa objetiva, concreta, que existe independentemente do que eu acho ou penso. Eu crio a realidade. Tipo Deus, quando chama à existência os elementos. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E aqui a gente tem um elemento diferente de muitos coaches de antigamente, que eram os palestrantes motivacionais de autoajuda, lembra deles? Que iam até as empresas dar aquelas palestras motivacionais para despertar o leão que há em todos nós. E aí todo mundo saía voando, meu amigo, um voo de galinha. Os coaches de antigamente estabeleciam a potencialidade humana em cima do próprio homem, modernos em cima de um conceito religioso. Os de antigamente, a força está em seu interior. Você é o máximo porque você é o máximo. Mas para os coaches religiosos, você é o máximo porque você é a imagem de Deus. Você é ilimitado. Desde que pense de maneira positiva, você vai conquistar tudo. E veja se não parece fazer sentido. Você é filho de Deus e Deus é ilimitado, filho de peixe, peixinho é, não é? Esse elemento religioso é um atrativo absurdo. Por quê? Porque o homem é um ser religioso. E aqui a gente usa religioso não no sentido ruim, como que muitos usam aí, no sentido de fariseu. Religioso no sentido de crente, crente no mundo espiritual. O homem é um ser essencialmente religioso. E a gente também tem aqui um outro diferencial desses coaches modernos para os coaches do passado. O pensamento positivo versus fé. Os coaches de antigamente sempre ensinaram o pensamento positivo como chave para conquistar qualquer coisa. E o pensamento positivo, para muitos deles, era baseado em quê? No caso de Norman Vincent Peale, ele chamava de fé. Mas para muitos, pensamento positivo era baseado em quê? Em si mesmo. Confie em si mesmo. Você é um leão. Eu sou o máximo. E alguns pensavam o seguinte, se você pensar de maneira positiva, o universo vai convergir a seu favor. É o que ensina o livro O Segredo. Pense de maneira positiva e o universo convergirá a seu favor. No livro ele cita o exemplo do semáforo. Pense de maneira positiva, saia de casa pensando desta maneira e os semáforos, todos eles vão se abrir para você. Como eu disse há pouco, Norman Vincent Peale foi um pastor herege. Ele disse que você não precisa nascer de novo. Ele era devoto de Freud e chamou o pensamento positivo de fé. No seu livro Pensamento Positivo, O Poder do Pensamento Positivo, a fé não é o caminho para chegar a Deus, é o caminho para o sucesso. E aí, você pega essa coisa pagã, chamada pensamento positivo, e a transforma e dá uma cara religiosa, coloca alguns versículos ali para parecer que é gospel, cristão, e chama de fé. Você vai atingir o sucesso, não porque o universo vai convergir a seu favor, mas porque Deus vai convergir para lhe fazer um sucesso. Poxa, agora sim parece fazer sentido, porque o universo, como assim? Essa coisa imaterial. Não, mas Deus, um ser pessoal. Puxa, aí fisga qualquer um. Sendo um homem um ser religioso, isso faz com que o homem seja fisgado. Crer numa força pessoal, que muitos já creem que é Jesus. Não estou nem dizendo que creem de maneira correta, mas enfim. E muito mais, é muito mais atrativo então do que crer em forças do universo, que numa cultura cristã como a nossa, ainda que fraca, eu sei, mas a gente tem então ainda um pouquinho de elementos da fé cristã. Então quando alguém pega essa coisa pagã, chamada pensamento positivo, e dá um verniz evangélico, coloca uns versículos ao redor e chama de fé, isso é muito atrativo. Resumindo, então aqui está o grande código que eu quero lhe transmitir hoje. Só depende de você, é loucura. Só depende de você, se você pensar de maneira correta e se dedicar, tudo é possível. É mentira. Mas sabe de uma coisa? Isso funciona mesmo com alguns, parece funcionar. Por exemplo, para o Usain Bolt, para o Michael Phelps. Acho que funcionou corretamente. Eles eram motivados, pensaram grande e se dedicaram muito. Por isso, se tornaram os melhores. Ou então, pense neste cara aqui, ó, o ator que interpreta o Superman. Imagine que, tem um meme, né, que rola mais ou menos assim aí na internet, aí, ó. Imagine que fosse assim, ó, que ele tivesse a seguinte filosofia. Se você chegar com carinho e honestidade diante de qualquer mulher, você consegue conquistar qualquer uma. Funcionou todas as vezes comigo.
Ora, tá vendo? Se funcionou todas as vezes com ele, é uma lei, é um código. Vocês pegaram o código? É um código, gente. É um código. Funcionou. Funcionou. Mas talvez o meme aqui, o ator, ele não disse isso, tá? Ele não disse isso, mas enfim, o ator aqui, o Superman, o galã, não tá levando em consideração algumas vantagens que ele possui, que, por exemplo, eu não possuo. O cara é simplesmente um dos caras mais bonitos do mundo. Não é só um dos homens, não, é uma das pessoas mais bonitas do mundo. É isso que muitos coaches não levam em consideração. As nossas limitações. As pessoas são diferentes. Ah, eu acabei de trazer uma crença limitante. Eu acabei de dizer que a maioria não é bonita, a maioria não é tão rápida, naturalmente falando. A maioria não é como Einstein, a maioria não é como Usain Bolt. Eu acabei de trazer uma crença limitante, destruindo seus sonhos. Já posso ver os coaches pulando da ponte dizendo, não ouça, façam o meu método GP e todos vocês farão o impossível. Eu não nego que a maioria das pessoas, a maioria mesmo, limita a si mesmo, através de ideias erradas e de preguiça. Mas não somos a medida de todas as coisas, como se fôssemos uma espécie de Deus em que a minha vontade é soberana. Doenças nos limitam, governos nos limitam, nossos corpos nos limitam. Mesmo que eu me esforçasse, eu não vou ganhar do Usain Bolt. Não. Não, mas se você pensar positivo, você pode. Mas se ele pensar positivo também. Há um livro chamado Fora de Série, que visa retratar histórias de inúmeras pessoas de muito sucesso, mas sob uma perspectiva diferente. A tese do autor é: há algo profundamente errado no modo que entendemos o sucesso. Entendemos assim: o herói que nasce em circunstâncias difíceis e somente com talento e garra vence. Para o autor, isso está incorreto. Ninguém surge do nada. Para ele, os fora de série receberam vantagens ocultas, oportunidades extraordinárias, legados culturais. Além disso, possuem sim trabalho duro e entendem o mundo de uma forma que outros não conseguiram ver. O autor então cita o exemplo de Bill Gates e mostra que não foi só talento e muita dedicação que levou Bill Gates a se tornar um dos homens mais ricos do mundo. Bill Gates teve muita sorte de ter ao seu lado, ao lado de sua casa, computadores para que ele pudesse praticar por longas horas. Naquela época, ter um computador ao lado de sua casa já era um verdadeiro milagre. Era uma oportunidade raríssima. Eles custavam milhões, muitas vezes eram do tamanho de uma sala. Tanto é que próximo da casa dele era assim, havia uma universidade com computadores e não apenas qualquer computadores. Computadores assim espetaculares para a época. E ficavam alguns minutos de sua casa. As vantagens eram tão grandes que o próprio Bill Gates reconheceu. Acredito que o meu envolvimento com a criação de softwares durante aquela juventude foi maior do que o de qualquer outra pessoa naquele período. E tudo graças a uma série incrivelmente favorável de eventos. Se existiram 50 pessoas em todo o mundo como eu me espantaria. O autor então cita outro exemplo. Obviamente aqui isso não anula o mérito dele, de forma alguma, o esforço, o trabalho, mas não tem como negar. Como o próprio Bill Gates disse, eu tive uma quantidade incrivelmente favorável de oportunidades. O autor cita outro exemplo. Um grupo de advogados que montou uma das maiores empresas de advocacia no mundo. Por serem judeus, eles não conseguiam emprego nas grandes empresas de advocacia. Por isso, eles abriram uma firma e aceitaram os serviços que todo mundo rejeitava, que no caso eram os litígios. Mas os tempos mudaram e todas as firmas passaram a lidar com os litígios. Não, eles não mudaram. Eles não mudaram o tempo. O tempo mudou. E aí então, quem já estava no mercado há muito tempo lidando com litígios, não por escolha própria, acabou tendo uma enorme vantagem. É claro que eles tiveram sorte. O que não, mais uma vez, não tira o mérito deles. Nada, em nenhum momento. Mas é inegável que houve outro fator ao seu lado que ajudou e propiciou para que eles se tornassem grandes. Ah, mas isso é uma crença limitante. Sim, é porque nós somos limitados. Por exemplo, um coach foi até uma escolinha de futebol e falou: não desista de seus sonhos, você será um jogador se você se dedicar. Um deles teve uma doença rara e nunca mais pôde praticar esportes algum. A doença o limitou. Eu conheço aqui na minha cidade uma família na Venezuela. Lá eles eram ricos, eles eram donos de uma quadra, um quarteirão inteiro, muitas e muitas propriedades.
O governo chegou e disse, acabou, vocês não têm mais nada. Tiveram que sair fugidos para não serem assassinados. Eles foram limitados pelo governo. O próprio Pablo Marçal, quando ele fez aquele passeio, aquela aventura lá no Pico dos Marins, que por sinal é aqui do ladinho da minha cidade. E lá a base, os donos da base são da minha igreja, então eu conheço muito o que aconteceu lá. O lugar lá é de difícil acesso, você tem que conhecer, é perigoso. E o tempo estava completamente fechado, eles não deveriam ir. A natureza os limitava, mas aí entra o poder do pensamento positivo. Não pode ter crença limitante. Tem uma cena, foi gravado no... Foi liberado isso, se eu não me engano, nos stories dele. Enfim, eu não lembro onde eu vi isso. Mas uma moça diz, não dá, Pablo, não dá. E ele começa a não crer, não sei o que lá, e o pensamento limitante, aquele papo de sempre. Resultado que quase morreu todo mundo. Os bombeiros tiveram que subir lá para resgatar. Depois ele disse que não, a gente só chamou por precaução. Os próprios bombeiros disseram, a gente não atende chamado por precaução, a gente foi lá para salvar a vida daquele povo. A afirmação dos coaches de que tudo só depende de você, faz de você uma espécie de Deus. Sua vontade é soberana. Nada é superior à sua vontade. Desde que você queira realmente, você pode todas as coisas. Isso é um absurdo. Diferentemente do que eles dizem, eu faço o meu ambiente, você não cria ondas. Você apenas surfa as ondas que Deus envia. E você se esforça ao máximo com os talentos e oportunidades que você tem. Os coaches funcionam de uma maneira muito parecida mesmo com os pastores da teologia da prosperidade. É óbvio, porque muitos desses coaches vieram mesmo da teologia da prosperidade. Porque veja como muitos pastores da teologia da prosperidade anunciam. Todos que tiverem fé serão ricos e serão curados. Se você não for curado ou não ficou rico, é porque você ou não teve fé ou não ofertou o bastante. O coach diz o mesmo. Eles pegam os exemplos de alguns que deram certo e como se fosse uma lei, vai ser reproduzido para todo mundo. E aí dizem o seguinte, tá vendo? Deu certo com ele. Aqui, ó, a prova aqui, ó. E eu acredito que pode ter dado mesmo, que o cara foi lá e trabalho, o cara pensou e teve força interior, resiliência e conquistou. Mas isso significa que é uma regra que todo mundo vai conquistar as mesmas coisas que aquele cara? Todo mundo tem as mesmas habilidades, as mesmas oportunidades que aquele homem teve? Mas, ao pegar esse único exemplo, eles dizem, tá vendo? Se você não faz o mesmo, você não teve fé. Ou melhor, você ainda tem alguma crença limitante aí. Você não se dedicou bastante. Você está tomando banho quente. Para de tomar banho quente, começa a tomar banho gelado, você vai ver o milagre acontecer. Tiago parece ter previsto o surgimento dos coaches. Ele estava repreendendo a arrogância de muitas pessoas que lá estavam, que diziam, olha, eu posso todas as coisas, amanhã eu vou fazer negócio não sei na onde. Aí ele diz assim, ei, vocês são como neblina que aparece logo se dissipa. Vocês deveriam dizer assim, ó, amanhã a gente vai fazer negócio aí se Deus quiser, porque nós somos limitados. Vocês não criam ondas, vocês apenas surfam as ondas que Deus envia. Cabe a nós fazermos o máximo com as oportunidades e talentos que Deus nos deu. E tendo feito isso, descansar, porque aos seus amados Deus dá enquanto dormem. E é aqui que o você pode tudo é uma crença limitante. Pessoas fazem um curso e saem achando que tudo é simples, que podem tudo, e elas até podem mesmo se dedicar muito, mas mesmo assim não conseguem realizar muitos de seus sonhos. E aí ficam profundamente desanimados, sentindo-se frustrados. Uma pesquisadora chamada Gabriele Oettingen fez um experimento com pessoas sobre esse assunto, pensamento positivo. E ela concluiu que o mantra de que muitos empresários de sucesso, sonhar grande, sonhar pequeno, dá o mesmo trabalho, não é tão verdadeiro assim. Ela e outros cientistas alegaram que sonhar grande exige menos esforço do nosso cérebro, além de ser muito mais prazeroso do que sonhar pequeno. Além disso, sonhar grande ou sonhar pequeno traz sim resultados diferentes. Quando o seu sonho é grande e está fora da realidade, ele faz com que você fique menos motivado. Eu concordo com ela, eu tendo a concordar com ela, sabe por quê? Você sai do curso, agora o seu objetivo, você fez o curso com o coach, o seu objetivo é ganhar 50 mil por mês. Agora você está todo motivado, você saiu do curso que você fez com o método EG, que é o método Engana Trouxa, e você está determinado a ter 50 mil reais de salário daqui a 6 meses. Você se esforça, toma um banho gelado e não sai do jeito que você imagina. O que pode acontecer muitas vezes é que a sua confiança, ela é minada e você pode se tornar até mesmo incrédulo em relação a uma melhora na sua vida. Por exemplo, você ouviu a filosofia do Superman, do ator do Superman. Você foi lá e falou, eu posso tudo, se eu posso tudo, você deu cantada em quem? Em mulheres lindas, semideusas. E o resultado é que você não conseguiu nada. Agora você tem a sua confiança minada, até para tentar conquistar uma mocinha que estaria mais ao seu padrão. É impressionante como que a arrogância é quase uma prerrogativa para ser um coach. Pablo Marçal, por exemplo, numa palestra na Lagoinha, Orlando, a palestra intitulada
intitulada As 7 Camadas da Identidade, e eu assisti toda a palestra, para não dizer que eu tirei fora do contexto aqui, enfim, ele diz exatamente assim, ele olha para sua plateia e diz, se você for para Harvard, você não vira nada, mas se eu for, eu viro. Ele nem conhece as pessoas, eu não duvido que ele possa ser melhor que todos, isso é possível. Dentre todas aquelas pessoas, é possível que exista uma acima da média, que pode ser inclusive ele. Mas para ele afirmar isso, ele deveria conhecer uma por uma, cada pessoa. Então é uma afirmação arrogante. Mas parece que é quase uma... Para muitos coaches, ser arrogante parece que é uma prerrogativa. Mas é um grande engano. A arrogância, diz a Bíblia, precede a queda. Eu me lembro, eu tentei ser jogador de futebol, mas acho que eu tinha crenças limitantes, por isso não deu. E nós tínhamos uma época um time muito bom, era muito acima dos outros que estavam no campeonato. E justamente por isso, numa semifinal, a gente entrou com essa crença limitante de arrogância. Eu confesso, eu lembro, eu estava com o dedo machucado na época, e eu olhava para o outro time e falava, esse povo é tão ruim, eu com o dedo machucado, eu vou ganhar nesses caras. A arrogância é uma coisa tão terrível que trouxe relaxamento. O impossível aconteceu. Eu tenho certeza. Se a gente jogasse com aquele time 100 vezes, a gente ganharia 100 vezes. O time era muito ruim, o outro time era muito ruim. O meu time tinha um monte de cara que muito bom, muito bom. E o resultado é que a gente conseguiu a façanha de perder. Porque, de fato, a arrogância, ela precede a ruína. John MacArthur, no seu livro Introdução ao Aconselhamento Bíblico, dá uma prova de que pensar que você é o máximo não significa que você, de fato, seja o máximo e vai conquistar o impossível. Numa prova de matemática, americanos foram bem piores do que os coreanos. Mas os coreanos responderam a seguinte pergunta: você é bom em matemática? Eles disseram, não! A autoestima deles parece que não era muito boa. Quando perguntaram para os coreanos, vocês são bons em matemática? Eles disseram, não! Entretanto, eles se saíram muito melhor do que os americanos, que tinham uma autoestima muito elevada. Paulo disse, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vós que não pense de si mesmo, além do que convém. Antes, pense com moderação. Opa! Moderação não é uma palavra que os coaches gostam porque é meio limitante, não. Pense com moderação. Segundo, a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Opa, primeira coisa aqui. Deus deu uma medida de fé para cada um? Sim, cada um tem uma medida de fé. Há pessoas que receberam mais de Deus. Pense com moderação. Aos Filipenses, Paulo vai além. Ele diz, considere os outros superiores a você mesmo. É o oposto da autoestima pregada pelos coaches, que vem muito lá da psicologia e não da Bíblia. Ou seja, a crença limitante de hoje é, você não é o máximo. Repita comigo, 10 vezes. Vamos lá, repita comigo. Eu não sou o máximo, eu sou limitado. Eu não crio ondas, eu apenas surfo as que Deus me envia. E cabe a mim não reclamar. Não agir como um frouxo, que fica o tempo todo dando desculpa para tudo. Cabe a mim fazer o máximo com os talentos e oportunidades que Deus me deu, mas sabendo que sou limitado e que a humildade não é fraqueza, a humildade é força. Gente, o próximo vídeo desta série será uma resposta que eu dei ao Pablo Marçal. O que será? Então, se você quer novas crenças limitantes que vão mudar o seu mindset, e você vai se livrar de crenças medíocres e idólatras que fazem do dinheiro seu Deus? Acompanhe-me. Mas deixe seu comentário aqui, Deus abençoe, até a próxima.